Bom dia! Chegamos ao nosso 11º dia do nosso guia anual de leitura bíblica de 2022 e eu queria te incentivar, se você ainda não começou, a passar na central de atendimento durante as celebrações para pegar o seu guia ou então baixar no nosso aplicativo da Bethesda. Hoje a nossa meditação vai ser do Salmos 10 e eu particularmente queria começar dizendo que eu adoro ler Salmos e me encanta muito a leitura de Salmos porque eu consigo perceber muito do autor, muita da intimidade do autor com Deus. E o Salmo que a gente vai ler hoje, ele mostra muito disso. E já lá no primeiro versículo, o autor ele fala assim: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? E eu acho muito lindo isso porque demonstra que ele tem intimidade com o pai dele. Demonstra que se ele se sente à vontade para questionar é porque ele tem intimidade com Deus, né? E ao longo do capítulo, a gente vai percebendo que o autor ele vai colocando algumas questões para Deus. Então ele questiona Deus do porquê que Deus está longe, do porquê que Deus não, visivelmente, aparentemente, Deus não está agindo. Mas ao longo do capítulo ele vai colocando, olha Deus, os ímpios têm feito isso, olha como eles têm agido, eu me sinto indignado com essa situação, eu gostaria que o Senhor fizesse alguma coisa. E então no versículo 14, ele diz algo muito interessante, ele muda o tom, ele muda a direção daquilo que ele está falando e ele fala o seguinte a partir do verso 14. Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos, a vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor dos órfãos. O Senhor é rei de todo sempre. Da sua terra desaparecem os outros povos. Tu, Senhor, ouves as súplicas dos necessitados. Tu os reanimas e atendes o seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. E isso traz para nós, ao longo de todo esse capítulo, muitos ensinamentos. E a gente consegue perceber isso durante a meditação. Enquanto eu estava refletindo sobre esse capítulo, eu percebi duas coisas que são fundamentais que Deus ele quer que a gente não apenas ouça, mas que a gente pratique, que a gente viva de fato. E essas duas coisas são que não é errado a gente questionar Deus. Então o autor, ele questiona Deus já no primeiro capítulo, no primeiro versículo, do Deus, por que o Senhor não está fazendo? Ou Deus, eu não estou enxergando, não estou vendo o Senhor agir. Então ele questiona Deus, porque ele tem liberdade para falar com o pai dele, ele tem intimidade para falar com Deus. E é muito interessante que eu acredito que Deus ele tem para nós, é que assim como o salmista, ele deseja que nós tenhamos essa liberdade, ele deseja que nós cheguemos ao ponto de ter tanta intimidade com ele que a gente se sinta livre e à vontade para questionar ele, porque ele tem poder para fazer. E é na medida que a gente questiona Deus, né, de acordo com toda a intimidade que a gente tem com ele, que nós vamos sendo guiados por esse caminho de fé para entender a onipotência e a onipresença de Deus e que ele sabe todas as coisas. E mesmo que a gente não veja, ele continua agindo. Tá? E aí a segunda coisa que a gente consegue entender de toda essa meditação desse capítulo 10 de Salmos é que a vida de intimidade com Deus, ela nos ensina sobre quem Deus é, sobre quem Deus é, né? Qual a identidade de Deus e o que Deus é revela para nós e nos forma. E é isso a gente vê lá nos versículos 14 e especificamente no 17, onde ele fala o seguinte: Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, Tu os reanima e atende ao seu clamor. Então a gente entende quem Deus é, a gente entende que Deus ele conhece todas as coisas. A gente entende que Deus ele é inteiramente poderoso, inteiramente protetor e ele cuida apesar da gente não ver, né? E é muito legal porque o autor ele conhecia Deus não só de ouvir falar, mas ele conhecia Deus de um relacionamento que ele tinha com Deus, né? E aí essa certeza que ele tinha, né, de quem Deus era, a partir desse relacionamento que ele tinha com Jesus, com Deus, fazia com que ele tivesse a certeza de que Deus traria justiça, mesmo que naquele momento parecia que Deus não estivesse agindo. Ele tinha essa certeza de que Deus agiria, mesmo que ele não visse naquele exato momento. E o encorajamento que eu quero deixar para vocês é que Deus ele pode fazer mais do que a gente pensa, mais do que a gente sonha, mais do que a gente fala para ele, porque ele sabe de todas as coisas. Nosso Deus ele é o Deus onisciente, onipresente, ele sabe de todas as coisas e ele tem grandes coisas para nós. E eu acredito que grandes coisas ele ainda vai revelar ao longo desse ano durante a nossa leitura bíblica. E eu queria orar com vocês agora e incentivar vocês a continuarem, a persistirem na leitura da bíblica do nosso plano. E eu creio, assim, de verdade, que Deus ele tem grandes coisas para realizar em nós e através de nós, através de todo o conhecimento da Bíblia. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom
e porque o Senhor é tão perfeito que o Senhor deixou para nós um manual de instrução, um livro carregado, Deus, de ensinamentos. E eu sei, Deus, que o Senhor tem grandes planos para nós e que durante todo esse ano o Senhor possa revelar ao nosso coração quem o Senhor é. Pai, através da leitura, mas através também de uma vida de intimidade com o Senhor, que o Senhor possa nos em nome de Jesus, nos fazer ser íntimos do Senhor, ao ponto de nós nos sentirmos livres para questionar, livres, Deus, para perguntar, porque o Senhor é o nosso Pai e o Senhor tem prazer em nos responder. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos. Amém.